Respire. Tudo começa pela floresta, onde a vida se renova e a terra guarda o futuro. Somos mais de 700 associados. Cuidamos com orgulho de mais de 96 mil hectares de área florestal. Em 1974, plantámos a primeira semente de um sonho. Passo a passo, demos vida à paixão que nos move e nos fez chegar aqui. Do sonho à realidade, são 5 décadas a cultivar relações. Cada árvore que nasce é um testemunho da nossa parceria com a natureza e um marco no caminho percorrido. Hoje, somos líderes nacionais no setor da madeira e os maiores fornecedores desta no país. Mas somos também guardiões de um compromisso maior. Na Unimadeiras, acreditamos que o progresso do homem está ligado ao respeito pela terra. Por isso, dia após dia, estamos ao lado da comunidade e mantemos o compromisso com os seus objetivos ambientais. Juntos, respiramos a esperança e a garra de querer continuar a dar tudo o que temos e tudo o que somos. Pelo amor à floresta, estendemos os ramos do nosso legado às gerações futuras. Nelas, perpetuamos um sonho com 50 anos que ainda hoje nos faz respirar. Foi assim no passado. Será assim no futuro. Porque somos confiança, sustentabilidade e progresso. Unimadeiras. A floresta é a nossa vida. Antes de mais, agradecer-vos a vossa presença e mais uma vez dar-vos as boas-vindas a mais uma sessão destas talks da Unimadeiras e da Unipels. Vivemos num momento de profunda transformação, não é novidade para ninguém. A transição energética deixou de ser apenas uma ambição ambiental. Hoje é uma urgência económica, uma exigência regulatória e uma oportunidade estratégica. A indústria, o motor de emprego e da competitividade, está naturalmente no centro deste processo. E naturalmente que nada melhor para falarmos sobre a descarbonização da indústria e sobre créditos de carbono do que ter o prazer imenso, o gosto imenso de ter ao meu lado o Gonçalo e o Duarte. Obrigado. A experiência acumulada faz com que e o Bruno, naturalmente, desculpa Bruno, mas faz com que esta talk traga aqui uma importância um pouco mais acentuada. Eu gostaria, se calhar, por fazer uma breve introdução, por começar pelo Duarte, partner da consultora Shiftify, é isso? Licenciado em Economia pelo ISEG e com pós-graduação em Gestão, Executive MBA pelo ISCTE. Foi Ministro do Ambiente e da Ação Climática entre 2022 e 2024, liderando políticas para a transição energética, descarbonização da economia, combate às alterações climáticas. Anteriormente tinha sido Secretário de Estado, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e também deputado, não me enganei, certo? Ao meu lado direito, Gonçalo Alves, engenheiro florestal, fundador da G Capital, partner na Smart Forest, engenheiro florestal, formado pelo Instituto Superior de Agronomia, conta com mais de 25 anos de experiência no setor florestal, passou por várias entidades públicas e privadas, como o IFADAP, Unimadeiras, Investwood, Centro Pinos, FSC, etc. Exerceu funções governativas no Ministério da Agricultura e na Proteção Civil. Atualmente é fundador da G Capital e partner da Smart Forest, focando-se na valorização do capital natural e no investimento climático. Para não me enganar, trago os meus apontamentos. Mais difícil agora. O Bruno, natural do Porto, analista financeiro, licenciado em Gestão pela Universidade do Minho, com mestrado em Finanças e Gestão Imobiliária pela Universidade do Porto. Iniciou a carreira no BNP e na Siemens, tendo passado por empresas como Sonai,
a Amorim Holding Financeira, onde acompanhou a expansão do grupo em investimentos relevantes como a Galp e a Tom Ford. Com forte experiência em liderança financeira, administrador executivo do grupo Qatari e foi diretor financeiro do investimento em RBI. Desde 2016 colabora com o grupo Unimadeiras, onde é atualmente CFO e membro executivo da administração da Unipellets. Agora que as introduções estão todas feitas, eu se calhar passaria por lançar este primeiro desafio ao Duarte. E vamos já perceber porque é o Duarte, porque eu já vou passar aqui para o Gonçalo. Quando falamos de créditos de carbono, mercado regulado, nesta nova tendência, e quando olhamos para a floresta como um grande consumidor de carbono, quando olhamos para as grandes oportunidades que possam ou não possam estar aqui presentes, de que forma é que os créditos de carbono podem ser integrados na estratégia de descarbonização das indústrias, garantindo impacto real e mensurável? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Eu se calhar começo por conceitos para depois chegarmos lá, não é? Portanto, há dois tipos de mercados de carbono. Há o chamado mercado Cap and Trade, que é um mercado de licenças, em que a União Europeia determina que há determinados setores industriais que, para poderem funcionar, têm que ter autorizações e limites do ponto de vista de emissões, e que é um mercado fechado de compra e venda de licenças de carbono entre essas empresas e bastante regulado pela União Europeia. E depois existe o chamado mercado voluntário de carbono, que era um mercado entre privados, que voluntário, como o próprio nome diz, portanto não é ao contrário do outro, que para uma determinada indústria, para operar numa determinada área, precisa obrigatoriamente, se estiver dentro do mercado das licenças, de comprar uma licença e ter uma autorização para poder produzir e emitir. O mercado voluntário de carbono é um mercado, no fundo, que pressupõe que existem, de um lado, entidades interessadas em adquirir créditos de carbono para compensar a sua pegada, e do outro lado, entidades interessadas em desenvolver projetos com vários métodos diferentes para gerar créditos de carbono para esses interessados. Pronto. Já existe há bastantes anos, talvez 20 anos, e teve altos e baixos, e no fundo é um mercado internacional que tem mais liquidez ou menos liquidez, um preço mais baixo ou um preço mais alto pela tonelada, consoante um conjunto de fatores: as entidades acreditadoras, a origem do país e do projeto, a credibilidade da metodologia, a credibilidade do promotor. Pronto. E pode ter desde 2 euros a tonelada a 100 euros a tonelada. Este mercado teve uma queda, há uns anos atrás, significativa. Porquê? Porque surgiram notícias em alguns órgãos de comunicação internacionais relevantes, tipo o Guardian, em que havia uma metodologia, que era no fundo o seguinte: vou dar um exemplo do que é a metodologia. Determinados promotores que diziam: eu vou investir nesta pequena parcela, estes X hectares na Amazónia ou na Colômbia, e vou evitar que haja desflorestação neste território e vou prevenir que haja emissões. Não era plantação, era prevenção. E com a investigação jornalística veio-se a descobrir que muitos destes projetos, na realidade, eram inexistentes, ou pelo menos eram muito frágeis, não correspondiam àquilo que era a proposta. E isto gerou um problema de credibilidade do mercado voluntário de carbono e fez com que os preços caíssem a pique e houvesse muito menos empresas interessadas em comprar, porque ficaram com um problema de reputabilidade. Quem comprou este tipo de créditos depois começou a divulgar nas suas marcas, como acontece em muitas marcas que nós vemos: eu compenso X% das emissões, mas na realidade ficou toda a gente na dúvida sobre se aquilo era real ou se aquilo era mentira. E generalizou-se a suspeita para todo o mercado, o que criou um problema sério do ponto de vista daquilo que era a capacidade de desenvolvimento deste mercado. Entretanto, como é que estamos? Isto foi uma realidade.
Só que quando nós olhamos para um roteiro de descarbonização de um país, de um setor ou de uma empresa, em todos eles, eu costumo dar o exemplo de Portugal, que é mais fácil, depois vocês fazem o paralelismo para um setor ou para uma empresa. Quando nós olhamos para um roteiro de descarbonização de um país, de um setor, de uma empresa, nós vamos ter uma parcela que é a redução das emissões e uma parcela que é a captura ou a compensação de emissões, geralmente aumentando a capacidade de sumidor de carbono. Portugal não é diferente. Nós olhamos para o roteiro de descarbonização de Portugal, que foi publicado em 2019, e nós vemos lá que Portugal em 2015 emitia, se não me engano, 68 megatoneladas de carbono e capturava 9 megatoneladas de carbono, com cerca de 4 milhões de hectares de floresta plantada. E depois tinha como objetivo chegar a 2050 com 13 megatoneladas de carbono de emissões e 13 megatoneladas de carbono de sumidor, e atingia-se a tal neutralidade. E quando nós olhamos para este exercício, nós percebemos que houve um decréscimo nas emissões e um aumento da capacidade de sumidor. Portanto, estas variáveis existem sempre. E dentro da redução das emissões, eu também as divido em duas dimensões. Aquelas que resultam simplesmente de eficiência, ou seja, e essas estão alinhadas com a economia, são fáceis, uma indústria que se torna mais eficiente, consome menos recursos, menos energia, ou o que seja, e aquelas que é preciso saltos tecnológicos para que aconteçam, ou porque ainda não existem, ou porque vão se desenvolver, etc. Mas há aqui um aspecto que é, nós hoje olhamos para essa fotografia e é fácil eu dizer, na altura não era eu ministro, era o João Pedro Matos Fernandes, mas não interessa, porque o exercício de médio e longo prazo é sempre muito difícil de ser feito. Dizermos em 2019 que Portugal vai ser neutro em carbono em 2050 e dizer o que é que vai reduzir e o que é que vai subir, bem, é um exercício, obviamente, de pressupostos que têm que ser atualizados e ir sendo atualizados ao longo do tempo. Eu diria hoje que esse exercício está desatualizado por duas ordens de razões. Primeiro, que a geopolítica internacional mudou. Sim. E, portanto, hoje, com a administração Trump, com o tema das tarifas, já não há, e até com alguma rejeição social de algum tipo de pressão para a redução de emissões, já não é possível acreditar nem que o nosso país, nem que determinados setores vão ter uma concentração de esforços tão grande na redução de emissões e quando comparado com o esforço mais pequeno, de 9 para 13, na compensação. E quando olhamos mesmo para a compensação, para o crescimento daquilo que é a capacidade de sumidor de carbono de 9 para 13, e vamos ver os pressupostos do roteiro da neutralidade, basicamente aquilo mudava de 4 milhões e 100 mil hectares para 4 milhões e 300 mil hectares. E perguntam, então, mas como é que se aumenta 4 megatoneladas de carbono de sumidor apenas com mais de 200 mil hectares? Tinha um pressuposto que era a nossa capacidade de reduzir substancialmente o risco de incêndio. Só que a temperatura aumenta e a dificuldade é maior. E eu diria hoje que é muito fácil nós percebermos que, não querendo rever a meta, aliás, porque ela até antecipou para 2045, não querendo rever a meta, ou correspondente àquela meta, que os pressupostos em Portugal, num setor ou numa empresa, já vão ter que ser diferentes. E eu diria que a compensação, e vamos aos mercados de carbono, é a única variável que permite maior flexibilidade ao ajustamento destes planos sem rever as metas finais. Portanto, eu diria que nós vamos ter mesmo que fazer os mercados de carbono funcionar para poder manter as metas de neutralidade. Porque de outra forma nós não vamos ter nem os países nem os setores disponíveis para uma redução tão significativa das emissões. Dito isto, isto é o pano de fundo que importa dizer, porque acho que é muito importante perceber, sem o qual, ou seja, não querendo rever a meta da neutralidade, a compensação tem que ganhar noutra dimensão. E não basta dizer que vamos evitar os incêndios. Não, vai ter que compensar, vai ter que se aumentar em área. Pronto. Em Portugal e no resto do mundo. E, portanto, e vai ter que ser feita a florestal como vai ter que ser feita a industrial. Não há só compensação por florestal, porque nós vamos começar a apostar também na captura industrial de carbono, porque o carbono, especialmente o carbono biogénico, é uma matéria-prima essencial para determinado tipo de produtos avançados, nomeadamente combustíveis
para a aviação ou combustíveis para grandes navios, e como vai haver metas de incorporação obrigatória, mesmo que nós não aumentemos as metas de incorporação, portanto, acreditando que a Europa, no atual estado de circunstâncias, não diz vou passar a incorporação de combustíveis sintéticos para a aviação de 6% para 20%, vou manter em 6%, nós estamos muito longe de ter produção europeia para estes 6%. E, portanto, vai haver, naturalmente, capacidade para captura industrial de carbono, etc. Mas isto para dizer que os mercados vão ter que funcionar. E isto é uma realidade em todo o mundo. O que é que está a acontecer para credibilizar os mercados? Em primeiro lugar, as principais entidades acreditadoras a nível internacional, eu diria que há duas que se destacam, que é a VR e a Gold Standard, fazem parte de uma entidade internacional que se chama ICROA. E esses estão-se a esforçar ativamente para mostrar ao mundo que estão a ser mais exigentes e mais rigorosos no cumprimento da acreditação e dos princípios que são essenciais para que se gere um crédito de carbono. Os princípios depois podemos discutir, são exaustivos, mas no fundo é a confirmação que nós estamos a acrescentar, no fundo realmente, uma tonelada de carbono capturada, que nós que permanece ao longo do tempo e que é verificável, com rigor. Só assim que se geram créditos de carbono. Estão a fazer esse trabalho do lado privado, e depois há países que em cima desse trabalho estão a dizer o país também vai tentar ajudar a garantir que, no fundo, a verificação ou a fiscalização desses projetos, como aconteceu com Portugal, em que, na realidade, tem uma plataforma que serve a um propósito, e apenas um propósito: credibilizar os projetos feitos em Portugal, para tentar, não complicando, e já lá vamos, porque eu acho que até estamos a complicar, as metodologias que foram postas a discutir estão a complicar, mas não complicando, a gente já pode discutir isso. A plataforma tinha um único propósito, que era procurar demonstrar que em cima do trabalho que é feito pelas agências de acreditação, há entidades públicas que também estão a ajudar a verificar que aqueles créditos de carbono são reais, são existentes, e com isso o que é que nós conseguimos? Que o preço seja mais interessante e seja mais alto. E, portanto, eu só queria, com esta minha conversa com o Colombo, peço desculpa a minha primeira resposta, explicar porque é que eu acredito que vai ser uma inevitabilidade do desenvolvimento destes mercados. 2, porque é que é importante serem rigorosos para terem preços mais interessantes do ponto de vista daquilo que é o investimento. E garantindo esses preços, eu acho que o investimento, nós depois conseguimos demonstrar, quer o Gonçalo, quer eu, que ele existe, que ele está cá. Sim. E que há empresas disponíveis para o fazer. Mas para ele acontecer, isto tem que haver rigor, regras e preços atrativos. Para haver preços atrativos, tem que haver exigência. Basicamente. E isso ajuda-me a passar aqui para a pergunta que tinha para o Gonçalo. Tendo Portugal cerca de 39% da sua área território florestal, de que forma é que a iniciativa privada como a Smart Forest pode interferir na criação de valor, na potencialização de valor do capital natural que é a floresta, e como é que depois isto tem um enquadramento naquilo que ouvimos de Eduardo, que tem a ver com os créditos de carbono e com este mercado que tem ou não tem potencialidade para crescer e ter uma palavra ativa. Antes de mais, obrigado Nuno, Bruno, Duarte, obrigado a todos. Bem, respondendo direto e num bocadinho, fazer daqui um bocadinho o enquadramento também do setor, portanto, e concordando inteiramente com aquilo que o Duarte estava a dizer, e fez um excelente enquadramento daquilo que tem sido a evolução do mercado de carbono e dos mercados de carbono. Primeiro ponto, Portugal tem um potencial enorme para esta tipologia de investimentos, principalmente por algumas razões que eu posso enumerar. A primeira é que somos um país da União Europeia, somos um país que, portanto, tem o seu quadro regulatório enquadrado dentro da União Europeia. Portanto, aqueles problemas que o Duarte explicou que aconteciam, América Latina, Ásia, etc., de haver projetos que afinal não eram bem projetos, etc., isso efetivamente não se passa aqui. Temos, dentro da União Europeia, somos o país com maior potencial produtivo ao nível florestal da Europa, portanto é onde o carbono, tal como a madeira,
portanto, está intimamente ligado ao crescimento das árvores, portanto, e como em Portugal é onde as árvores maior potencial, não quer dizer que sejam, não quer dizer que é o país onde crescem mais, é onde potencialmente nós temos maior capacidade de produção a nível europeu, portanto, temos aqui, obviamente, condições particulares para o fazer, e depois temos know-how, temos capacidade, temos engenharia, portanto, temos formação para desenvolver este tipo de projetos. Bem, de que maneira é que este tipo de projetos, de que maneira é que o carbono pode, sendo o projeto da Smart Forest ou por outros projetos que nós estamos a desenvolver, inclusivamente com alguns investidores que querem autonomamente desenvolver já projetos em Portugal, de que maneira é que isso pode trazer uma vantagem? Na realidade, nós temos a nossa área florestal e a Unimadeiras conhece tão bem ou melhor do que eu e do que a nossa equipa. Portanto, é uma área que está para já dividida em 3 grandes espécies: o pinho, o eucalipto e o sobreiro. Portanto, sendo que o sobreiro, vamos tirar agora desta equação, porque abaixo do Tejo os índices de precipitação e a tipologia de solos e a qualidade dos solos não são suficientemente atrativos para o desenvolvimento de, pelo menos, de determinado tipo de projetos de carbono, aqueles que neste momento nós estamos a ter mais procura. Melhor dizendo assim. Portanto, vamos nos concentrar a norte do Tejo, onde temos as melhores condições edafoclimáticas para desenvolver projetos de carbono e onde a nossa floresta pode crescer mais. A grande maioria, tirando algumas honrosas exceções, a grande maioria da nossa floresta está num estado de ou pré-abandono ou abandono. Portanto, isto para dizer, eu voltava a dizer que, na realidade, nós temos um grande potencial produtivo, temos uma fraca produtividade da nossa floresta. Aliás, nós, muito provavelmente, e os números que o Duarte estava a referir em termos de captação de carbono, por exemplo, nós temos um potencial produtivo, quer nas áreas de pinho, quer nas áreas de eucalipto, está altamente, isto não é uma percepção nossa, está subaproveitado. Nós podíamos produzir certamente, e quando eu digo produzir, acumular 2 vezes ou 3 vezes mais carbono nas áreas de eucalipto e pelo menos 2 vezes mais carbono nas áreas de pinho. Pronto. O que verificamos é que há um abandono da floresta. E porquê é que há um abandono da floresta? Principalmente por um motivo económico. Nós vivemos num país praticamente único no mundo, onde 98% da propriedade é privada e apenas 2% da propriedade é do Estado. A média na União Europeia estamos a falar de 40%, em que o Estado detém 40% da floresta, ou seja, tem uma capacidade de intervir ativamente, não só como políticas, mas como ações em termos de intervenção no território que o Estado português nunca terá. Portanto, e na realidade nós acompanhamos também e temos verificado nos últimos anos, tem havido, e a Unimadeiras e outros parceiros do mercado compreendem isso até melhor do que nós, porque nós não vivemos da comercialização de madeira, mas observou-se uma estabilização, melhor dizendo, dos preços da madeira ao longo dos anos, o que, associado a uma propriedade privada de pequena dimensão ou microdimensão e com um crescimento dos fatores de produção nos últimos anos, e podemos dizer aqui num período de tempo dos últimos 25 anos, obviamente que eu costumo dizer que nenhum proprietário é mais ou inteligente ou menos inteligente do que um banqueiro ou do que um investidor empresarial, e então o que tem acontecido na nossa floresta é que nos últimos anos ela tem vindo a ser abandonada pelos proprietários. Pronto. E então chegamos aqui. Qual é a grande vantagem que este tipo de projetos pode trazer? Pode trazer, claramente, associada à produção lenhosa ou em complemento da produção lenhosa ou alternativa à produção lenhosa, que é basicamente aquilo que nós utilizamos, que é o principal objetivo da produção dos nossos povoamentos florestais, pode ser claramente um complemento de rendimento ou pode ser a única fonte de rendimento. Portanto, agora depende. O Duarte estava a dizer, e muito bem, portanto, o valor dos créditos de carbono pode ter estas variações que são bastante significativas. Obviamente que os projetos de maior qualidade, com maior taxa com maior incremento de biodiversidade, com maiores preocupações do ponto de vista da proteção, da sustentabilidade, etc., são projetos mais valorizados do que os projetos, por exemplo, de monoculturas. Por exemplo, há projetos em Portugal que estão muito vocacionados para o pinho, há projetos. Nós não estamos a desenvolver esse tipo de projetos, estamos a desenvolver projetos de florestas mistas, com uma maior capacidade
de introduzir maior biodiversidade nos ecossistemas, de aumentar de aumentar a biodiversidade e de, em muitos casos, até retomar ou reforçar o ciclo da água, etc. Portanto, e para isso são projetos que normalmente são mais valorizados. E, tendo em consideração as modelações económicas e financeiras que nós fazemos na empresa, claramente que esses projetos conseguem até ser remunerar bastante bem os proprietários florestais. Pronto, posto isto, portanto, pode ser claramente que estes projetos de carbono podem ser, eu acho que nós na floresta portuguesa temos espaço para tudo, portanto, temos para além da área florestal, temos significativamente uma área de matos também bastante disponível, portanto, nós conseguimos chegar facilmente aos 60% de área ocupada por floresta e matos no território nacional, portanto, temos um potencial muito grande. E que, na realidade, eu julgo que este tipo de projetos, há de facto algumas barreiras, não muitas, mas há algumas barreiras que têm que ser ultrapassadas. A principal barreira, no nosso entender, tem a ver com a questão da propriedade, mas para isso até... Eu gostava de complementar até por causa é a questão da propriedade, mas isso depois também podemos falar um bocadinho, também para ouvir o que é que o Eduardo pensa sobre isto, mas na realidade nós não temos dúvidas que, para além de haver uma procura, e nós temos estado ativamente, e quando eu digo ativamente, nós todas as semanas temos, não vou dizer dezenas, mas pelo menos uma mão cheia de reuniões com entidades de todo o mundo, que ou são project developers, como nós somos, ou são fundos de investimento, como nós somos na Smart Forest, ou são investidores, ou são reguladores, portanto, e compreende-se que, de facto, há este drive, há esta motivação para investir, e Portugal está claramente dentro daquilo que é o ecossistema da Europa e são os ecossistemas europeus, está claramente a ser olhado com muito interesse. Posso complementar? Força. Só para dizer que alguns números que também interessam para complementar o que o Gonçalo disse. Nós temos 8 milhões de hectares de terrenos rústicos, incluindo matos incultos, e temos 11 milhões de proprietários. E 30% das propriedades estão em heranças indivisas. Houve um grupo de trabalho independente que fez um trabalho que deixou um conjunto de propostas para tentar fazer uma reforma da propriedade rústica, e esta é uma matéria que para mim é evidente que tem que haver um consenso no país para tentar ultrapassar, nem que seja definindo uma data limite para a resolução das heranças indivisas, para evitar continuar a atomização, pelo menos estancar a atomização. Eu faz-me sempre lembrar, porque realmente quando existe interesse e valorização económica, depois existe quem eventualmente se disponibilize, porque há um prémio, obviamente, é isso, para tentar fazer a agregação da propriedade para gerar escala, e portanto o problema é a contínua e permanente atomização, ou pelo contrário, a paralisação resultado das heranças indivisas. E este problema é talvez o principal bloqueio, eu concordo inteiramente. Porque em cima do potencial florestal, ainda bem que o Gonçalo disse isto, porque é aquilo que eu estava a dizer no início do roteiro da neutralidade, até mesmo do ponto de vista daquilo que é o consenso social, se calhar vai exigir que não sejam apenas 4 megatoneladas de carbono que adicionemos, mas mais, sejamos mais ambiciosos, até para poder dar folga à outra parte, não é? Porque uma coisa está ligada à outra. Ainda há um problema de falta de matéria-prima, que era isso que eu queria também complementar. Sim. Porque nós temos números de falta de matéria-prima do ponto de vista de hectares de sobreiro, qualquer coisa como 40 mil, sendo que as principais empresas têm projetos na casa dos 8 mil, portanto, ou seja, estão a estudar metodologias interessantes de densificação do montado para poder, a partir da densificação do montado, atingir crescimentos. Estão a estudar já projetos de densificação do montado com créditos de carbono, ou seja, o que significa que também os setores, as fileiras, como o Gonçalo falava, têm estado a trabalhar em metodologias, o que é muito positivo, porque uma vez trabalhando em metodologias, elas ficam consolidadas e podem-se replicar. Também nas reconversões, estávamos a falar há pouco, nós temos um tema, não é? Que é a área do eucalipto em Portugal. E realmente pode haver, com inteligência, a capacidade de nós trocarmos áreas menos produtivas
por novas áreas, os matos incultos, desde que tenhamos a capacidade de reconverter as áreas menos produtivas em projetos de floresta autóctone. E aqui... Mas, inclusivamente, essa lei já existe. Certo. Não é? O problema é que não foi devidamente operacional, infelizmente, porque essa lei foi criada com esse objetivo. Pronto. Resumindo e concluindo, há uma oportunidade também para os quais o mercado de carbono pode ajudar, porque também o setor do eucalipto está a estudar projetos de reconversão com créditos de carbono, em projetos mistos, em que tinha uma... No fundo, há um princípio que isto é muito técnico, mas há um princípio muito difícil que se chama o princípio da adicionalidade financeira, em que nós temos que mostrar que se os créditos de carbono não forem determinantes para a viabilização económica do projeto, eles não se devem ser gerados. Pronto. O que significa que nós vamos ter que demonstrar numa reconversão, imaginemos que nós fazemos uma reconversão de 100 hectares, em que 60% é floresta autóctone e 40% é eucalipto. Nós vamos ter que demonstrar que o eucalipto, mais os créditos de carbono, é determinante para financiar os tais 60% de floresta autóctone. E que nós, no conjunto do projeto, estamos a descontar o corte do eucalipto e do carbono associado ao corte. Ou seja, mas também o setor em Portugal estão a trabalhar nesta dimensão das metodologias. A partir do momento em que nós somos eficazes na determinação de metodologias, há um efeito de escala que é possível se também nós conseguíssemos ter alguns consensos relativamente à propriedade. Nós também somos parceiros de um projeto, neste caso da Fidelidade, uma seguradora, que tem um projeto concreto, que é um fundo só para investir na floresta. E, portanto, na realidade existe a predisposição do capital, já existem projetos com sucesso e há inclusivamente setores que estão a investir nos métodos para termos a certeza que aquelas metodologias são geradoras de créditos de carbono. Pronto. E realmente o país tem que tentar potenciar, por outra razão adicional que eu só queria acrescentar, e calmo, a seguir até para dar a palavra ao Bruno. Em 2017, no ano dos grandes incêndios, o segundo fator de emissões no país foram os incêndios. Ou seja, e nós sabemos que floresta gerida com projeto económico tem uma taxa de risco de incêndio brutalmente inferior a um projeto... Aliás, nós quando estamos a tentar vender esses projetos em Portugal, é um dos fatores que temos que referir. E, portanto, se nós realmente queremos prevenir os riscos de incêndio, nós temos que aumentar a floresta gerida. Para aumentar a floresta gerida, nós temos que ter economia. Pronto. E este aspecto é muito importante. E depois queria só dizer, a parte do complicómetro, não é? Que é, a plataforma foi criada por decreto-lei, agora estamos a discutir regulamentações. Há coisas que me surpreendem um bocadinho. Nós temos Espanha, que já fez um trabalho de cálculo de quanto é que uma árvore captura em termos de crédito de carbono. E a proposta de arranque da metodologia diz que a mesma árvore em Portugal captura 6 vezes menos carbono. Isto não faz muito sentido, porque isto desvia o investimento para a Espanha. Pronto. Nós participámos na discussão pública e houve outros que também participaram. Tem que haver algum cuidado e atenção nisto. Não, nós todos temos de ter esta preocupação, porque senão acontecem duas coisas. As entidades ignoram a plataforma portuguesa e continuam a acreditar-se pelos métodos internacionais, e aquilo que foi criado para tentar ser um fator de reforço de confiança, para tentar ter preços mais altos, porque somos um país europeu, temos regulamentação, não é? Transforma-se numa coisa vazia, porque ninguém lá vai, porque aquilo é complexo, ou é burocrático, ou simplesmente é um absurdo do ponto de vista de metodologia. E, portanto, temos aqui uma oportunidade para convém não estragá-la. Pronto, eu só queria dizer isso. Eu depois queria voltar às heranças indevidas, porque é um assunto que pode ter interesse abordarmos aqui, só não por menor que eu depois te pergunto, mas queria passar ali ao Bruno, porque me parece importante. A Unimadeiras, que gera 96 mil hectares de terreno, 33 mil hectares são certificados, e a pergunta que eu te faço, e para seguirmos aqui um pouco esta dinâmica, é, do ponto de vista financeiro, que condições têm que estar reunidas para que os créditos de carbono, e olhando para a dimensão da Unimadeiras e para aquilo que é a sua área de gestão, tem de ser visto como um custo ou uma obrigação e passam a representar uma oportunidade para a valorização económica real. Okay. Antes de mais, queria agradecer por estar mais uma vez participar no painel da Unitalks, e estar com o Duarte e com o Gonçalo é um privilégio,
porque falar com um ex-ministro do Ambiente e falar com alguém que também esteve como secretário de Estado do Ministério da Agricultura, no gabinete exatamente, Capelo dos Santos, acaba por ser aqui, são duas pessoas com um conhecimento técnico que me ajuda bastante a estar mais à vontade a falar de economia e a falar daquilo que eu sei falar, que é do mundo das empresas. E quando me perguntas isso, há 3 pontos que me saltam à vista para analisar. O primeiro ponto tem a ver com o que o Duarte começou por falar, que é a existência de um mercado regulado. Ou seja, a existência de um mercado regulado, transparente, onde haja preços previsíveis e haja critérios robustos. Isso permite-nos um ponto de partida bastante interessante para que o mercado funcione como um todo. Regras claras de previsibilidade, de preço e de confiança. Isso é fundamental para todos nós. Nós, empresas, se tivermos um mercado assim, isso permite-nos planear, permite-nos investir, permite-nos avaliar com rigor, por forma a termos o retorno dos projetos que fizermos, como o Gonçalo estava a falar e que eu tive a oportunidade há pouco tempo de analisar juntamente com a Smart Forest, no componente do sequestro carbónico e na componente também da floresta de produção, num híbrido que tivemos a oportunidade de analisar. A incerteza nisto tudo, nos preços, ou a falta mesmo da própria integridade nesta área, gera a desconfiança. Gerando desconfiança, transforma tudo que é oportunidade em risco. Quando temos um risco, acabamos por deixar de querer investir, e isso é importante. O segundo ponto que queria deixar era o reconhecimento financeiro. A Unimadeiras é nitidamente uma empresa que tem que deixar de ver o carbono apenas como uma externalidade. Hoje em dia, o valor para nós da floresta é reconhecido pela sua exclusividade na capacidade produtiva, ou seja, de retirar a madeira e de podermos entregar a madeira nos contratos que temos. Mas a floresta oferece muito mais do que isto. E a floresta, através das palavras do Duarte, que tanto nos cativa, e o que o Gonçalo acabou de dizer, é que nós temos que pensar na captação de carbono, na regulação do ciclo da água, na prevenção da biodiversidade. Quando pensarmos nisto tudo, estes serviços têm que ter um reconhecimento contabilístico como ativos. E aqui eu estou um bocadinho a nadar na minha praia. Ou seja, isto tem que ser fontes de rendimento, mas isto tem que haver mensuração específica, para todos igual, ou seja, temos que falar de regras, e nestas regras temos que pensar no International Financial Report Standards que temos, e como é que isto vai ser feito para que nós possamos ser todos vistos como igual. A diversificação, isso permite-nos uma diversificação da fonte de receita, isso permite-nos reavaliar os ativos, que neste momento muitos deles estão a worst case scenario, outros deles estão a justo valor, sabe lá o avaliador muitas vezes quais são as metodologias que vai avaliar. Nós, na Unimadeiras, temos engenheiros florestais competentes e que conseguimos avaliar, mas nós não sabemos se a mesma coisa acontece com outras entidades concorrentes da Unimadeiras. E depois, isto tudo tem que permitir acesso a financiamento sustentável, porque só faz sentido se tiver esta dinâmica por trás. O enquadramento fiscal é por onde eu termino, ou seja, tem que haver aqui um enquadramento favorável de incentivos, ou seja, deduções fiscais, tem que haver aqui também créditos fiscais e isenção de impostos às mais-valias. Se tivermos estas componentes, todas elas associadas num só, então aí poderemos ter um mercado que pode funcionar em Portugal como pode funcionar em qualquer parte do mundo. Muito bem, obrigado. Eu tinha aqui uma pergunta para o Duarte, mas vou-te fazer outra. Parece-me mais interessante do ponto de vista estratégico. Então, nós temos assistido a uma mudança na geopolítica mundial em que começa a sentir-se alguma desacreditação disto que é a alteração climática, a ação climática. Afinal de contas, isto na realidade não é nada. A saída de alguns países deste pacto, qual é a tua sensibilidade, como é que tu vês o futuro? Ou seja, depois de tantos investimentos, depois de tanta visão, depois de tantos acordos, como é que toda esta alteração geopolítica e este desacreditar da ação climática podem ter interferência direta num trabalho que tem vindo a ser feito por grandes empresas, por fundos privados, que depois também dependem de investidores que podem ter aqui algum receio em investir quando há desequilíbrios políticos? Nós costumamos dizer na nossa empresa, toda a gente, que há 3 drivers para a sustentabilidade. Um é realmente a regulação,
as políticas, que se forem mais exigentes obrigam as empresas a adaptar-se, se forem menos exigentes essa obrigação não existe e torna-se mais voluntária. Depois existe um segundo driver, que nós esquecemos muitas vezes dele, que é o financeiro, que são os bancos e as companhias de seguros. Eu já vou aos impactos das alterações climáticas e ao risco, mas os bancos e as companhias de seguros estão muito atentas ao fenómeno relativamente ao impacto não só dos ativos como do risco. E depois existem os clientes. Pronto. Os clientes e a exigência dos clientes, e existem as cadeias de abastecimento. E portanto, o que muitas vezes nós notamos é que em alguns setores a regulação é claramente o principal driver, noutros setores é o receio dos riscos financeiros, seja a possibilidade de hoje para amanhã termos seguros muito caros para determinado tipo de projetos, porque as alterações climáticas são uma realidade, ou deixar de haver sequer financiamento, ou se o financiamento ser muito caro para determinado tipo de projetos que não têm determinado tipo de cuidados, ou de garantias, ou de preocupações com a sustentabilidade, nomeadamente, desde logo, como os aspectos que o Gonçalo estava a dizer, que é a garantia de um conjunto de impactos de natureza ambiental e de biodiversidade, seja a qualidade do solo, seja a retenção da água, seja a biodiversidade. E depois ainda temos os clientes e a forma como eles pressionam as empresas. Nós temos em Portugal empresas que têm que cumprir objetivos de redução ou de compensação porque têm contratos internacionais com outras empresas maiores. E essas empresas maiores têm esses objetivos. E o que é que acontece? Uma grande empresa, vou dar um exemplo, uma empresa nacional, não interessa. Imaginemos que uma Sonai desta vida, num continente desta vida, que tem um relatório de sustentabilidade e tem uma meta de descarbonização. E tem, quando mede aquilo que é o relatório de sustentabilidade, mede 3 scopes, 1, 2 e 3. Que são, no fundo, os seus próprios consumos de energia. 2, que tem a ver com mais direta, a energia mais primária, consumo primário de energia. 2, o impacto do ponto de vista propriamente dito de toda a atividade. E 3, que tem a ver com os fornecedores. E o que significa que os fornecedores, por sua vez, para poder trabalhar com aquela empresa, vão começar a ter que reportar-lhes as suas próprias emissões. Isto vem em cadeia. A Europa agora, por causa do tema, antes mesmo da eleição da administração Trump, em novembro do ano passado, nós tivemos uma coisa que eu acho que vai marcar a orientação estratégica política e económica da União Europeia, que foi o Plano Draghi. O Plano Draghi diz-nos mais ou menos o seguinte: nós temos problemas de competitividade, temos um diferencial de preço muito grande relativamente a outras geografias, nomeadamente ao nível do gás. Nós estamos a perder competitividade também em várias outras dimensões. Ele enumera várias, mas também enumera do ponto de vista da capacidade de retenção de empresas tecnológicas, enumera do ponto de vista dos preços de energia, enumera várias. E fica muito patente no Plano Draghi que a União Europeia tem que fazer algumas coisas e que há alguns limites para o desenvolvimento desses processos. Primeiro, tentar ter mais autonomia, aproveitar melhor as suas matérias-primas para não depender de outras geografias, e isso hoje já estamos todos a perceber a importância que tem no contexto das guerras, da guerra tarifária e comercial, que é, de repente a China diz-nos: não vamos vender a ninguém esta terra rara, e ficam as cadeias de abastecimento, obviamente todas à espera que a China diga: vou voltar a vender. E portanto, a dependência é uma coisa complicada, porque nós vamos nos desenvolvendo tecnologicamente e nunca pensámos nisto, e de repente, quando damos por ela, estamos totalmente dependentes de determinado tipo de contextos. Mas pronto, a autonomia passou a ser estratégica. Pronto. A autonomia significa a capacidade de nós aproveitarmos os nossos recursos para as nossas necessidades. E aqui também se coloca a situação. Também na floresta, também na agricultura, também nos créditos de carbono, também na energia, no aproveitamento daquilo que são os recursos naturais que a nossa União Europeia tem. Mas o Draghi diz outra coisa, que é, tendo em conta a diferencial de competitividade que nós temos face a outros territórios, nós temos que procurar
aproveitar os nossos recursos naturais, desenvolver-nos do ponto de vista sustentável como oportunidade, mas atenção, que se isto não chegar ao consumidor e à empresa, se isto não for competitivo para baixar esse diferencial, não vale a pena, porque nós estamos a subsidiar a competitividade e depois acabamos por mais tarde ou mais cedo vamos ter dificuldades. Depois tivemos a administração Trump, que na realidade trouxe um conjunto de metodologias novas de negociação e incerteza no mundo relativamente a um conjunto de dimensões. E agora temos a Comissão Europeia já a ajustar-se. A União Europeia agora ajustou-se, trouxe um pacote que se chama pacote Omnibus. O pacote Omnibus vem como objetivo dizer que afinal os relatórios de sustentabilidade já não é preciso ser para todas as empresas que anteriormente era, é preciso ser para determinado empresas de maior dimensão, na expectativa que haja este efeito de cadeia para todas as outras empresas. E portanto o que eu digo é, nós ainda não estamos a assistir a uma revisão das metas de neutralidade, nem dos países a nível europeu, nem das grandes empresas a nível europeu. Nós o que estamos a assistir é às empresas a procurarem novos pontos de equilíbrio relativamente aos anteriores. E se calhar as empresas ainda acreditam que é possível nós atingirmos esses objetivos de uma forma diferente do que inicialmente estava a ser prevista. A segunda coisa que está a acontecer é que os governos estão a tentar, e nós também, e vai acontecer, simultaneamente apostar no tema da descarbonização, mas ao mesmo tempo começarem-se a preparar para o tema do impacto das alterações climáticas. O nosso país perdeu 13 km de costa nos últimos 60 anos. Os incêndios não vale a pena explicar, apesar de nós estarmos a melhorar bastante em termos de prevenção e do ponto de vista da capacidade de combate. A verdade é que se tivermos determinadas condições atmosféricas, que é mais de 30 graus Celsius de temperatura, como é que é? 30 km/h de vento, 30 km/h de vento, menos 30% de umidade, menos 30% de umidade, os chamados 30-30-30, e se tivermos nesse dia, por um azar, 40, 50 pontos de ignição, está perfeito. Por melhor que nós sejamos, é muito difícil. Pronto. E portanto, o que é que nós precisamos? De economia, projetos económicos, gestão da floresta. Porquê? Porque se nós tivermos projetos florestais, cada projeto destes vai ter os seus próprios cuidados do ponto de vista da limpeza, da gestão, daquilo que é a atividade inclusivamente de combate e de prevenção. Isto para dizer que nós não conseguimos ignorar os impactos. Janeiro foi o janeiro mais quente de sempre. De todos os janeiros. A temperatura neste momento está a 1,6. Vão ver as entidades internacionais que avaliam os eventos climáticos extremos e os seus impactos em termos de vidas humanas, deslocação de pessoas, no fundo pessoas que se têm que deslocar por causa dos impactos, seja ao nível de cheias, seja ao nível de dias seguidos com temperatura extrema, está a aumentar. Portanto, isto é um mundo muito complexo, porque por um lado esta realidade é uma evidência, portanto, há matéria de facto que nós conseguimos demonstrar, cientificamente demonstrável, e impactos de natureza financeira, e isto obviamente se não se traduz numa maior cultura de prevenção, depois terá os seus respectivos impactos financeiros nas pessoas, no território, nas empresas, porque as companhias de seguros no final do dia vão tentar salvaguardar-se. Os bancos no final do dia vão tentar salvaguardar-se. Pronto. E depois também vai haver cada vez mais, em determinados setores, clientes que fazem as escolhas entre esta marca que é mais sustentável e esta que é menos sustentável, as opções. E portanto, é verdade que o tema internacional, o contexto geopolítico é determinante, especialmente por causa do impacto que isto traz do ponto de vista da competitividade económica dos vários espaços. A União Europeia não pode ignorar a competitividade económica, porque se as pessoas não tiverem emprego e se a nossa economia não se desenvolver, esqueçam, não é? Ninguém quer saber. Portanto, tem que haver sempre um grande cuidado com isto, mas é possível alinhamento. Ou seja, eu sou muito daqueles que acreditam que então um país como o nosso, o alinhamento é total.
Pá, porque nós substituímos importações quando fazemos este tipo de projetos. Porque se nós desenvolvemos matéria-prima cá, não é? Quer dizer, é menos matéria-prima que importamos. Se nós comprarmos... Porque depois não se esqueçam que há determinados setores de atividade que vão ter que comprar carbono. Aviação. Quer dizer, se não comprar carbono cá, vai importá-lo. Quer dizer, mas agora uma companhia de aviação para funcionar vai ter que comprar créditos de carbono. E portanto, isto gera emprego, permite-nos atrair investimento, gera bens transacionáveis que são créditos de carbono. Pode haver o cruzamento com matéria-prima, porque não há razão nenhuma para não termos sobreiro com carbono. Quer dizer, claro. E portanto, eu acho que há alinhamento. Ou seja, é possível dentro do limite. Agora, tudo aquilo que for insustentável, epá, nós não vamos conseguir fazer. Se me disserem assim, esse mercado só é possível se for com subsídio tal do Estado. Epá, nem este governo, nem nenhum governo vai meter esse subsídio. Portanto, o hidrogénio, por exemplo, o hidrogénio como produto final para substituição do gás, epá, vai ter muita dificuldade. O hidrogénio como matéria-prima para fertilizantes verdes ou para combustíveis para a aviação já é diferente. E portanto, eu acho que o plano Draghi vai dar aqui alguma luz e que vai obrigar, no fundo, o tema que a sustentabilidade tem que estar muito alinhada com a economia, claro. E um país como o nosso ainda tem muito para explorar, e eu subscrevo o que o Gonçalo disse. Agora, sejamos inteligentes. Só queria aqui dar um complemento aqui ao que o Duarte diz, é de um bocadinho da nossa experiência, que é engraçado. Nós agora vemos, e nos contactos todos que temos tido, ou nos últimos meses, ou no último ano, vemos inclusivamente os bancos a tentarem entrar ativamente neste tipo de projetos, por exemplo, a quererem financiar projetos para reduzir o risco, por exemplo, de potenciais compradores finais de créditos de carbono, as companhias de seguros também a quererem entrar. São classificados como ativos verdes. Exatamente. Mas entrarem num negócio meramente transacionável, como nós pedimos dinheiro para comprar um carro ou para comprar uma casa, eles podem chegar e dizer, olha, nós, para desenvolver este investimento, os bancos estão disponíveis para fazer esse tipo de suporte. As companhias de seguros também a desenvolver já modelos de securitização de créditos de carbono, etc., que tornam bastante mais atrativo aos mercados. Portanto, claramente, a economia e a finança está-se a mover no sentido de tornar estes produtos não só mais atrativos, mas bastante mais seguros, não é? Portanto, e mais atrativos também. Mas na sequência... Quer os investidores, quer os bancos, quer todos os stakeholders nesta área, começam a integrar nas suas análises aquilo que é chamado capital natural. E isto é fundamental, porque eles avaliam não só a componente do ROI, não é? Do Return on Investment, mas também pelo carbon return. E acho que isto cada vez mais vai fazer também parte do business plan de qualquer projeto. Mas assumindo aquilo que tinhas dito, Duarte, na tempestade perfeita, 30 menos 30, não é? E que há bocado tínhamos revisto aquela questão de que quem explora a floresta naturalmente tem áreas ardidas diminutas. E era aí... Qual é a porcentagem de área gerida? É mínima. Gerida? Eu ia arriscar que... É assim, para 15%, não é? O que é que faz falta, Gonçalo? Gerida ativamente é a área das celuloses, são 300 mil hectares, portanto, o potencial é tudo isto, é tudo que não é gerido economicamente. A questão é esta, Gonçalo. Por isso é que eu comecei a dizer que a maior parte da área está abandonada. O que é que faz falta? O que é que faz falta para mudar? Começarmos... Falta reformas de propriedade, isso é evidente, não é? Mas eu aí deixei... E falta alinhamento de incentivos. O Bruno foi muito eficaz a falar do alinhamento dos incentivos, não é? Mas reparem, desculpa, Gonçalo, estás a interromper. Nós às vezes, os países e as empresas, queremos ter certeza absoluta sobre tudo, não é? Mas às vezes já temos condições para começar e depois temos que ir afinando, pá. Quer dizer, não há problema nenhum, quer dizer, agora, a única coisa que nós não podemos é olhar para o mercado internacional e dizer assim, a liquidez está com estas duas entidades que acreditam, vamos fazer coisas diferentes. Não, desculpa, se a liquidez resulta das regras de acreditação daquelas duas entidades, vamos tentar nos alinhar pela liquidez. Se nós percebemos que em Espanha já há um trabalho feito que nos diz qual é a métrica, não vamos fazer diferente de Espanha, vamos fazer, se nós vemos que uma árvore em Portugal captura menos carbono que Espanha, o que é que acham que vai acontecer? Portanto, há coisas mínimas que é tentar ter, aliás, até porque é o contrário, tentar ter algum alinhamento, de mercado é muito importante. Porquê? Porque aqui realmente é o caso que o mercado tem aqui ajuda ao desenvolvimento. E depois é assim,
Todos sabemos ao tema todo do que é das tais complexidades, da adicionalidade financeira, o que é que não é adicionalidade financeira, da adicionalidade carbónica. Tudo bem, temos tempo para ir desenvolvendo as metodologias e para ir aperfeiçoando. Mas, entretanto, há coisas que estão maduras, são feitas há anos. Pelo menos nessa parte, não complicar. Vamos tentar aproveitar o tempo potencial de réplica. Porque existe e ela está estudada. E mesmo estas entidades internacionais têm bases de dados com projetos que foram feitos ao longo dos anos, com as metodologias que foram desenhadas e desenvolvidas. Sim. Hoje, creio que foi hoje, na capa de um jornal, que não há gente para fazer a limpeza da floresta, limpezas custam 1.000 euros, as multas começam a sair a partir de junho. Ou seja, mais uma vez. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho. Se não houver economia, lá está. Se não houver economia, como é que se pagam essas despesas? Economia, se tu tens o mercado de prestação de serviços florestais. Eu, por acaso, até já fui sócio administrador de uma empresa de serviços florestais, como vocês sabem, não é? Se temos um mercado de... agora não sei, nestes últimos tempos não sei, mas 50 ou 60 milhões de euros por ano, não podes querer de repente colocar projetos de 100 ou 200 milhões e ter resposta imediata, não é? Obviamente. Agora, porque o mercado está adaptado àquilo que é tradicionalmente a procura em Portugal. Agora que nós temos capacidade, e se formos ver, por exemplo, o número de hectares arborizados em Portugal, comparativamente àquilo que se fez no tempo do Estado Novo, é uma coisa absolutamente irrisória, quer dizer, não tem sequer a mínima expressão, não é? Mas aqui, também voltando um bocadinho aqui à questão, portanto, eu acho que a economia vai ajudar, estou plenamente de acordo contigo, quer dizer que a economia vai ajudar, e as empresas estão, obviamente, aliás, eu conhecemos e lidamos todos os dias com as principais empresas, alguns até com amizade pessoal na área do setor das obras florestais, e todos eles estão à procura de dizer, nós estamos disponíveis para fazer crescer as nossas empresas, para encontrar mão de obra, seja nacional, seja estrangeira, o que for, portanto, dar formação e avançar. Agora, obviamente que se não houver um horizonte e alguma previsibilidade no setor, nenhuma empresa em qualquer área vai investir, não é? Só para a questão, voltando aqui um bocadinho à questão da área, eu acho que na verdade, e independentemente de ser ou não uma medida contraditória, ou pelo menos que lançou alguma polémica, a questão do terreno sendo dono conhecido, eu acho que deveria haver coragem no sentido de, portanto, a legislação que está agora prevista para a legislação do cadastro simplificado, que obriga a que haja a elaboração, portanto, todo o proprietário de prédios rústicos tem que cadastrar no BUP, portanto, o cadastro simplificado até ao final do ano, até dezembro de 2025, há essa obrigatoriedade, e depois deixa de existir, continua a haver obrigatoriedade, mas deixa de existir a isenção emolumentar. E o que está previsto na lei é que, a partir do momento em que acaba a isenção emolumentar, as áreas que não são cadastradas passam temporariamente para o chamado Banco de Terras, e esse Banco de Terras pode disponibilizar essas áreas no mercado fundiário através de arrendamento. E eu acho que nós temos já a ferramenta, não é? Haja, neste caso, coragem no sentido de a colocar no terreno, porque senão pode ser que... coragem para não parar. Exatamente, porque isso é que eu acho que nós já temos a ferramenta que é necessária e suficiente, até porque depois há um conjunto enorme de salvaguardas dos direitos dos proprietários. Mais duas simples, que também, só para complementar, mais duas simples. Um prazo para o fim das heranças indivisas, por exemplo, e a proibição da divisão de uma propriedade abaixo da unidade de cultura daquela zona do território. Não é possível. Estas três já ajudavam muito. Olha, essas três resolviam metade ou 70% dos nossos grandes problemas que temos neste momento na floresta. Eu posso dizer que nem... Como? Estamos a falar, desculpem a intermissão. Não, força. Estamos a falar das heranças indivisas. O problema também está na parte legal da própria herança indivisa e do deixarem arrastar. É isso que eu estou a dizer. Se nós tivemos o prazo, por isso é que eu estava a dizer, nós atualmente o prazo médio das heranças indivisas são 10 anos.
se não me engano. E, portanto, se nós metêssemos num prazo de 2 anos para a resolução de uma herança indivisa, e se nós simultaneamente disséssemos não é possível a divisão da propriedade em herança abaixo da unidade mínima de cultura, que já está pré-definida, estas duas coisas, o que é que geraria? Estancar a atomização da propriedade florestal. Segundo, pressão sobre os 30% que estão por resolução das heranças indivisas, para que pelo menos, se os familiares não resolverem a herança, poderem eventualmente ser colocado no mercado. E isto reforça as questões que o Gonçalo também estava a dizer, que era, depois tinhas outra possibilidade de colocação de terras no mercado, que eram a propriedade sendo um terreno conhecido, também ela poder estar disponível para arrendamento. Este tipo de circunstâncias permite... Eu lembro-me sempre de uma circunstância que eu faço sempre a comparação, que era com as cidades, Lisboa e Porto, antes do grande boom do turismo e do investimento imobiliário, em que nós tínhamos imensos prédios que eles próprios estavam em heranças indivisas. E começou a haver desenvolvimento económico, e começou a haver pessoas interessadas em resolver as heranças indivíduas por causa do mercado. Qual é o problema que isso tem? Chegaremos lá, mas é lento. Não é? Sim, e o problema que nós temos associado Só a ideia que a pressão económica faz resolver as heranças indivisas, faz resolver... É verdade, gera emparcelamento. Claro que gera. Todos estes projetos de investimento estão a gerar pressão sobre emparcelamentos. Agora, é muito mais lento. Se nós conseguíssemos ter, obviamente, parcelas maiores disponíveis de terrenos para poder produzir, o capital existe, disponibilidade, e isso aumentava brutalmente a nossa competitividade. Quer no setor da pasta de papel, quer no setor da cortiça, quer no setor do pinho, quer até nos carbonos. Nós fazemos. Deixa-me só dar aqui uma nota para terem uma noção do que é que pode estar envolvido. Nós, na G-Capital, que é uma das empresas, nós fazemos cadastro. Portanto, temos alguns engenheiros a fazer cadastro, apoio aos municípios, etc. O que nós estamos a verificar nos municípios do interior onde estamos a trabalhar, e como também estamos a fazer isso, também como falamos com muitos municípios, outros onde não estamos a trabalhar e vamos questionando, é que portanto, o cadastro simplificado está a chegar ali aos 40-50% do território do concelho. A partir daí está a patinar, desculpem o termo. Não. A partir daí já ninguém... e o que é que isto quer dizer? Aquilo que foi verdadeiramente reclamado, porque na realidade é isso, reclamado pelos proprietários, dizendo não, isto é meu, foi aquilo que ou são os proprietários residentes ou é a pequena horta que tem ali à volta, porque nós também estivemos envolvidos em outros tipos de projetos, as AIGPs e não sei o quê, e eu fiz muita sessão de esclarecimento às pessoas, e as pessoas diziam muitas vezes isto, mas isto nas aldeias, etc. As pessoas diziam muitas vezes, Gonçalo, olha, a mim interessa-me é ter aquela hortazinha ali à volta e não sei o quê, aquilo que está lá na serra, etc. Eu já não tenho vontade. E isto são as pessoas que ainda lá vivem. Porque os filhos, os imigrantes e não sei o quê, isso aí. E o que estamos a ver é que chegamos ali aos 40%, 50% e já não... A minha sensação, e aquilo que me dizem os engenheiros que estão a fazer o cadastro, é que... A média nacional deve estar no que é 35%, 36%. Portanto, agora imagine o que é 35%, grosso modo, de todos os concelhos a norte do Tejo, 35%, vamos assumir 50% é cadastrado. Os outros 50%, isto tem um impacto brutal de não ser gerido, mesmo assumindo que os 50% cadastrados vão ser geridos, que não vão, mas pronto, isso é outra questão, mas os 50% que não vão ser cadastrados e que não são geridos, tem um impacto brutal no território. Brutal. Nós não conseguimos desenvolver nenhuma medida de política com situações destas. Ainda por cima porque o Ministério da Agricultura, ou o Ministério do Ambiente, ou etc., não é proprietário da área florestal. Ponto. Tem 2%, tem as matas nacionais e acabou. Já nem os baldios é. Bem, desculpa. Não. Estes dois senhores que estão aqui, três, facilitaram imensa vida, que eu estive aqui tranquilamente a assistir a uma palestra. Estas nossas talks têm à volta de 60 minutos de duração, nem mais nem menos, coisas curtas. Hoje teríamos aqui 120 minutos, na boa, era ótimo, mas vamos ficar por aqui. Gostava... quero naturalmente agradecer ao Gonçalo e ao Duarte e ao Bruno, naturalmente,
o empenho, o esforço por terem estado cá connosco e por nos ajudarem a desmistificar um bocadinho desta dinâmica dos créditos de carbono e como é que eles podem no futuro vir a ser uma oportunidade. Fazem parte desta casa Unimadeiras e Unipellets. Tu já fazes naturalmente há muito tempo, Duarte, fazes parte desta casa também a partir de agora e como tal eu se calhar agora deixava também o Bruno enquanto administrador da Unipellets despedir-se. Mais uma vez é um gosto que o Grupo Unimadeiras e a Unipellets em particular têm de fazer, de promover este evento, um evento que no fundo traz formação, traz informação a todos os players do setor, a toda a sociedade que assim entender, com pessoas conhecedoras e com pessoas que nos trazem também a capacidade de entendermos alguns temas que não são do nosso dia-a-dia, mas que irão fazer parte do nosso futuro. E por isso para mim foi um privilégio partilhar o painel convosco, foi um privilégio ter mais uma vez uma casa que gostei muito de ter aqui, já com algum número, e para a próxima vez cá nos encontraremos com outro tema interessante e que espero que vocês estejam todos aqui outra vez. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.